Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 24 de julho de 2020, no ar, ao vivo e em casa, mais um programa Fundos Imobiliários. Hoje eu vou conversar com o mais cirúrgico dos analistas de fundos imobiliários, ele que já esteve várias vezes aqui com a gente, o Rodrigo Costa Medeiros, do Clube FI. E óbvio que a gente vai falar de mercado, óbvio que eu vou arrancar uma recomendação ou outra dele, mas o assunto principal desse programa não é falar do nosso mercado, é fazer uma comparação entre os fundos imobiliários e os REITs, que eu vou aqui falar fundo imobiliário americano, já já o Rodrigo vai falar, não é bem assim, vai me corrigir. Porque ele fez um belo de um estudo recentemente, aproveitando um trabalho de conclusão de curso, e aí eu olhei o estudo e falei, cara, que coisa legal para a gente mostrar para o público. Ele, obviamente, topou rapidinho, então hoje a gente tem um papo muito, muito interessante sobre o olhar do ponto de vista da renda. Como a gente sempre fala, eu, principalmente, né, falo viver de renda com fundos imobiliários, e se em vez de fundo imobiliário for com os REITs, o equivalente ao fundo imobiliário nos Estados Unidos, como seria viver de renda com uma renda em dólar? Seria viável? O Rodrigo conta para você. É isso, Rodrigo? Ou desviei um pouco aí do seu estudo? É isso aí mesmo, Arthur. A ideia foi fazer uma evolução do que é o meu trabalho de conclusão do MBA, que virou e-book, né? Até tá disponível lá na minha página, o Desmistificando FII, né? E a ideia foi fazer essa evolução e ver nesse comparativo se os REITs seriam mais eficientes do que os fundos de investimento imobiliário e que dinâmica que teriam eles frente à inflação. Afinal de contas, quando nós pensamos em viver de renda, nós temos que pensar na inflação, né? Sim. Então, esse e-book que vocês referiu agora, ele não traz a comparação com o REITs, certo? Esse aí é, na verdade, o seu TCC, que você já disponibilizou, e ele olha para o mercado interno. E qual foi ali o seu problema de pesquisa? Você foi ver quanto seria necessário para gerar uma renda que levasse a uma independência financeira, é isso? O problema de pesquisa era justamente verificar se era viável você viver de renda de fundos imobiliários. Exatamente, Uhum. eu acho que esse é o nome do teu curso, se eu não me engano, É, e é exatamente. algo que nós propagamos, eu acho que é algo que nós propagamos bastante, né? Então, o problema era justamente esse. Frente ao quê? Frente à inflação, né? Uhum. Então, o problema ele visava ver se você conseguiria viver de renda de fundos imobiliários, se os rendimentos efetivamente seriam corrigidos frente à inflação, ou se eu teria a necessidade de fazer um reinvestimento mínimo ao longo desse prazo. E se ao final de um período eu teria protegido o meu patrimônio principal frente à inflação. Porque de nada adianta eu viver de renda, gastar essa renda e chegar ao final do meu patrimônio não ter pelo menos se corrigido frente à inflação. Então, o TCC ele tinha como escopo e era uma pesquisa, que foi uma pesquisa que eu fiz entre o final de 2010 e o final de 2019. Eu fiz uma carteira, na verdade, hipotética, mas com dados reais e critérios bem objetivos para que nós não utilizássemos conhecimentos hoje, que nós temos no futuro, aplicado ao passado, criando Uhum. um viés desse estudo. O estudo, ao final, conclui o quê? Que sim, é possível viver de renda de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários eles são realmente instrumentos super poderosos para isso, principalmente pela recorrência da renda que eles, apesar de tudo que nós estamos vivendo recentemente, né? Mas ele tem um ponto muito importante, esse estudo. Ele acaba apontando algo que já se imaginava, a renda dos fundos imobiliários durante esse intervalo, ela não consegue te proteger, não conseguiu te proteger frente à inflação. A conclusão final de toda a pesquisa feita, TCC que virou e-book e de grátis, ela é a seguinte conclusão, de que o rendimento dos fundos imobiliários são mais atrelados ao ciclo econômico do setor do que propriamente à inflação. Então, eu Uhum. tenho momentos que a renda sobe muito mais que a inflação e tem momentos, inclusive, que ela cai abaixo da própria inflação. Então, esse estudo ele mostra isso. O ideal é que o estudo tivesse pego um intervalo de 20 anos, mas nós não tínhamos esse tempo de fundo imobiliário para isso, pelo menos assim em quantidade, né? Então eu peguei um intervalo de 10 anos que ele pegaria justamente um ciclo entre o início de um ciclo econômico, início de uma expansão, até realmente quase o que nos parecia ser o fim da depressão. Então, que é do final de 2010 a final de 2019.
A conclusão final foi que a melhor forma seria que você reinvestisse 30% da sua renda em uma teoria que eu defini, em que você não é propriamente 30% do que você ganha. Você pega o ano 1, no ano 1 você consegue uma renda em que 70% dessa renda é suficiente para pagar o seu custo de vida. Daquele momento em diante você corrige o seu custo de vida pela inflação e tudo que exceder você reinveste. Nesse formato, se você fizesse esse tipo de reinvestimento, que seria mais ou menos 30% do que você recebe, você teria tido uma renda bastante sustentável ao longo desses 10 anos e o seu patrimônio, ao final, estaria bem superior do que a própria correção da inflação. Esse, vamos dizer assim, é o pano de ver se eu entendi e talvez seja a dúvida de mais gente. Não é que a inflação tenha sido de 30% ao ano no período, mas o que você está dizendo é pegar do que entra de renda e reinvestir no principal. 30% da renda, quando a gente vai para o principal, isso vai ser 2, 3, 4% do principal, é isso? Seria um reinvestimento Exatamente. na ordem de uns 3, 4% do montante principal, mas isso equivale a 30% do que está entrando de renda. Perfeito, isso mesmo. E com esse espectro um pouco diferente, Arthur, que eu pesquisei, nesse ponto eu pesquisei bastante e me pareceu um pouco mais plausível, em que eu não vou reinvestir um percentual da minha renda. Eu vou fixar um ponto inicial e o que for excedente depois da minha despesa corrigida pela inflação, eu vou reinvestir, porque, de novo, nós voltamos ao primeiro ponto. A renda dos fundos imobiliários ela acabou mais atrelada ao ciclo econômico do que à inflação. Então, eu tenho um momento que essa renda subiu muito, me permitiu um reinvestimento maior do que propriamente esses 3%. Então, aí vai na casa de 4% a 5% do meu patrimônio total durante um ano. E teve momentos que eu praticamente zerei o reinvestimento. E isso está tudo detalhado lá no trabalho de conclusão de curso, que é esse e-book. Então, esse percentual de 30%, ele se mostrou muito factível. E aí, para trabalhar com dados mais plausíveis, depois eu vou mostrar um slide aqui, mas qual que foi a ideia? Seria, esse investidor ele teria que ter, inicialmente, R$1 milhão ao final de 2010, tá? E ele conseguiria ter um custo de vida de R$57 mil ao ano. Então, eu quis trazer, eu gosto muito, né, você sabe, sempre que eu escrevo meus relatórios, eu gosto muito desse aspecto pontual, muito real, porque para a pessoa conseguir entender. Então, com R$1 milhão ao final de 2010, uma despesa de R$57 mil, corrigindo pela inflação, ela seria extremamente factível. Inflação aí corrigida pelo IPCA. 57 ao ano, ou seja, uns 4.750 por mês. Isso, em 2010. Uhum. Em final de 2019, vai dar mais ou menos R$94 mil. Então, nós estamos falando aí de aproximadamente R$8 mil, 7 mil e poucos, R$8 mil ao mês. E aí, veja, tá R$1 milhão lá. Um dos fatores importantes, muita gente pergunta, dá para viver de renda disso, daquilo outro? Dá para viver de renda do que você quiser, até da caderneta de poupança, depende de quanto você gasta por mês, tá certo? Exato. A independência financeira é o fluxo de caixa, não importa o quanto entra, se você gastar mais do que entra, você não vai ser independente financeiramente nunca, né? Exato. E aí a evolução, Arthur, é justamente esse artigo que te chamou tanta atenção, fez esse convite aí, que sempre sou muito grato, para mim é sempre um prazer muito grande estar no teu programa. Obrigado. E realmente para falar de fundo imobiliário e agora de REITs. Então, assim, e aí esse pano de fundo, que não é propriamente o nosso objetivo da conversa de hoje, ele deu margem a esse novo estudo. Por quê? Porque tem muita gente buscando investimentos no exterior, porque o dólar subiu muito e tudo mais. Os REITs são realmente investimentos muito interessantes, eles têm uma certa similitude com os fundos imobiliários, eles são, na verdade, a base de inspiração para os fundos imobiliários. E aí a pesquisa foi, será que seria mais eficiente eu viver com REITs do que com fundos imobiliários? Porque há um imaginário, tá, de que os REITs conseguem corrigir melhor a sua renda frente à inflação do que os fundos imobiliários. Então, e aí surgiu realmente essa pesquisa que não tem a mesma profundidade do trabalho de conclusão de curso, e ele tem assim, até uma forma de escrever um pouco mais diferenciada, um pouco mais leve do que as metodologias necessárias lá que eu tinha para o TCC. Eu acho interessante que se fosse a coisa de uns 5 anos,
você nem ia pensar em fazer essa comparação. Mas hoje em dia a gente tem uma taxa de juros no Brasil tão baixa, que acho que ninguém imaginou que chegaria nesse patamar, né? Que então começa a viabilizar muita coisa no mercado, mas também a chamar atenção para ou viabilizar mesmo a diversificação internacional. Logo em 2016, a primeira vez que eu entrevistei o Eduardo Levy, que também é um cara que tem uma visão excelente do mercado, eu perguntei isso para ele: o Eduardo, e investir lá fora? Ele falou assim: eu acho que não vale a pena, porque o yield, né, a rentabilidade que a gente tem aqui no Brasil com o fundo imobiliário, é muito acima do que a rentabilidade que a gente tem lá fora. Estamos falando de uma época em que a taxa de juros era 12%, 13% ao ano, o yield dos fundos imobiliários era parecido com isso, né? Agora, com o fundo imobiliário te entregando entre 4,5% até 6% ao ano, opa, e eu tenho algo próximo disso lá fora, nos Estados Unidos ou em outros países. E aí é importantíssimo a gente pensar em fazer esse tipo de comparação e quem puder fazer essa diversificação internacional, não só com fundo imobiliário, com outras classes também, né? Com certeza, com certeza. Eu sou um grande defensor do portfólio, eu sei que tu também és, né? Em que o investidor ele tem que trabalhar em cima de um portfólio resiliente. Não é só uma classe de ativos. Eu sou analista, faço exclusivamente fundo imobiliário, sou fã dos fundos imobiliários. Acho que se eu tivesse obrigatoriamente que escolher uma única classe de ativos para investir, provavelmente seria só os fundos imobiliários, porque realmente eu acredito muito, mas eu gosto muito da ideia de portfólio. O portfólio te protege de coisas que você não consegue prever. Uma pandemia, por exemplo. Bom, e aí então o segundo passo do estudo, de uma maneira mais informal, foi fazer essa comparação com a renda dos REITs. Eu queria que você explicasse, antes de mostrar os seus resultados, a diferença que você me falou agora há pouco, que aqui no Brasil distribui lucro caixa e lá fora distribui lucro líquido. Queria que você me explicasse essa diferença e se não estou enganado, a distribuição lá nos Estados Unidos é trimestral, não é isso? Na verdade, a obrigatoriedade lá de distribuição é anual, enquanto a nossa é semestral. Então, a maioria lá opta pela distribuição trimestral, acho que um pouco até por causa da origem deles, que eles são uma corporation, como nós conversávamos antes, Sim. que ganham o status de REITs. Mas nós temos muitos REITs que distribuem mensais. Tá? Então, não obrigatoriamente eles distribuem trimestrais. Tem alguns quantos já que distribuem mensal, até nessa visão de aposentadoria. Um dos pontos que eu chego para, vamos dizer assim, justificar o resultado da minha pesquisa, os REITs, eles têm uma grande diferença da distribuição para os fundos imobiliários, no sentido de que lá eles distribuem lucro líquido. O que é distribuir lucro líquido, né? Eles distribuem aquele lucro que é o contábil, e eles lançam na sua contabilidade. Os fundos também lançam nas demonstrações financeiras, mas eles não ficam tão claros para nós, porque é distribuído o lucro caixa. Mas lá, eles lançam na contabilidade, e isso sai do lucro deles, por exemplo, depreciação imobiliária. E aí você acaba fazendo o quê? Um dos grandes fatores que afeta a renda do imóvel é a depreciação dele, você tem que investir mais e tudo mais. Só que essa depreciação ela não passa pelo caixa, ela vai, em algum momento, cobrar seu preço, né? Mas naquele momento ela não passa pelo caixa. Isso faz com que, às vezes, o lucro deles seja um pouco menor, só que ele seja ele cresça mais do que, por exemplo, quando eu distribuo o lucro caixa, em que eu desconsidero essa questão de depreciação. E aí vem uma curiosidade, yield não é algo contábil, yield é algo de mercado, o mercado me define o yield, mas o lucro continua sendo contábil. Então, se a origem daquele yield tem essa diferença contábil, me parece nessa pesquisa toda que eu fiz, realmente o REIT acaba indo um pouco na vantagem com isso. E aí é o outro grande ponto de diferenciação deles, grande alavancagem deles. Eles têm um histórico de juros muito baixo, eles têm um formato. Na medida que eu me aprofundei nos estudos dos REITs, eu vejo que os brasileiros têm muito medo dos REITs e sempre justificam justamente na alavancagem. Eles são extremamente alavancados. Por quê? Porque nós, brasileiros, temos medo de alavancagem. Sim. Mas lá é algo comum para eles. Os juros são baixos. E a grande diferença da alavancagem deles para a nossa alavancagem é que eles sempre rolam a dívida à frente. Então, eles pagam a parte ao longo do tempo, justamente com esse lucro que ele sai do caixa, na verdade, esse lucro que acaba sendo impactado pelas depreciações, ele não precisa distribuir, mas, ao mesmo tempo, ele não impactou o caixa, então ele consegue pagar uma parte da amortização. E, ao mesmo tempo,
ele pode rolar essa dívida. No Brasil, rolar a dívida é muito difícil. Nós começamos a ter alguns fundos imobiliários bem alavancados já, é um pouco difícil ainda, mas nós conseguimos ver claramente em alguns fundos imobiliários que estão fazendo alavancagem grande, o impacto que isso dá na renda. Então, nós temos fundo imobiliário chegando a perto de 1% de yield, justamente porque, de yield não, né, 12% de yield, justamente porque ele tem essa alavancagem. Só que é uma alavancagem de curtíssimo prazo, ele vai durar aquela alavancagem de 2 anos, mas dura para sempre. Então, é realmente essa grande diferença. Quando nós viemos para o Brasil, os fundos imobiliários, aí eu tenho lucro caixa. Ou seja, o que eu recebi de aluguel, menos minhas despesas, eu vou distribuir 95% no semestre. Ou seja, aquela depreciação que vai me cobrar o preço lá no futuro, o professor Roberto da Rocha Lima, sempre que vai no teu programa, ele fala dessa depreciação, ele fala desse custo de manutenção do imóvel, que o imóvel não é algo que valoriza para o resto da vida, ele cita muito essa questão da depreciação. Então, nos fundos imobiliários, eu tenho que ter essa rentabilidade maior, vamos dizer assim, para ter essa compensação da depreciação. Eu deveria pensar que no longo prazo, o fundo imobiliário, em algum momento, ele vai ter que diminuir a distribuição de renda, mesmo que esteja tudo igual. Os imóveis são os mesmos, o mercado não está em crise e tal, mas em algum momento, como o imóvel vai demandar um reinvestimento, uma reforma, uma modernização, ele vai diminuir a distribuição de renda. E lá nos Estados Unidos, ele já vai meio que fazendo essa reserva, essa provisão, e aí ele consegue manter uma distribuição mais estável, porque ele já vai reinvestindo nos imóveis que ele tem que modernizar. É isso a diferença? Vamos simplificadamente, é isso, né? No final das contas, não é bem isso que eles acabam fazendo, né? Porque eles usam aquele dinheiro da... na verdade, o que acontece muitas vezes? Esse valor da depreciação, eles usam para fazer outros negócios. Então, ele pode comprar... O que acontece? O que nós sempre discutimos aqui, né, Arthur? O fundo imobiliário tem dificuldade de usar parte do seu lucro para comprar algo. Ele tem que fazer emissão para comprar algo. Lá, ele pode usar parte desse caixa para comprar algo, porque essa depreciação está no caixa dele. Ele não deixou de estar no caixa. Ele só não tem a obrigação de distribuir. Então, em alguns casos que você pesquisa lá, você vai ver que você tem REITs lá, e aí essa medida lá é muito importante, tem REITs que tem payout acima de 100%. Payout é o quê? É quantos por cento do lucro líquido, né, para quem está nos ouvindo, quantos por cento do lucro líquido que é distribuído. Então, nós temos casos de payout, por exemplo, de 150%, 160%. O que é isso? É um REIT que está fazendo distribuição muito semelhante ao nosso fundo imobiliário. Ele está distribuindo no caixa. Ele pode fazer isso. Só que o lucro líquido dele, aquele obrigatório, é menor. Então, e lá nos Estados Unidos, eles a ferro e fogo. Os analistas de lá, pelo que eu tenho acompanhado, eles levam muito a ferro e fogo essa ideia de que o REIT não deveria distribuir acima de 100% do seu lucro líquido. Mas ele teria essas condições. Quem não distribui, quem distribui fica no payout de 100%, que o mínimo é 90%, ele tem dinheiro para comprar novos imóveis. Aí no futuro, quando ele tiver que fazer uma reforma, coisa do tipo, ele consegue tirar dessa própria depreciação que ele vai lançando de outros imóveis. Então, é um ciclo, né? Porque nós não estamos falando de instrumentos que têm 20, 30, 40 imóveis. Nós temos instrumentos que têm 6 mil, 7 mil imóveis, né? Sim. Então, é algo muito maior. Conversou isso em algum momento, se o Brasil chegar nesse nível, quer dizer, até com 5% que dá para reter aqui, daria para comprar um outro imóvel, né? Porque o valor de um imóvel face ao patrimônio todo do fundo seria um negócio pequeno. Mas aqui a realidade é muito distante disso ainda. Bom, e aí a renda? Que conclusões que você chegou? Seu estudo ficou muito interessante e você já ressaltou isso, e eu gosto muito disso na sua análise, que não ser um negócio que é simplesmente teórico, né? Só, o dinheiro não é infinito, as pessoas não têm dinheiro o tempo todo, então você foi considerando a necessidade de investir, a necessidade de reinvestir e valores que são factíveis, não para todo mundo, porque nem todo mundo tem 1 milhão, mas para muita gente é factível o estudo que você colocou, né? Sim. Acho que um ponto que é interessante, Arthur, disso de todo mundo que for ler o meu e-book, quiser baixar, pegar lá no Instagram, no meu site, tá? As pessoas às vezes podem dizer, pô, mas 1 milhão é muito dinheiro para mim. O estudo tinha que partir de uma base, parte de 1 milhão. Quem ganha menos, precisa gastar menos também, e obviamente vai precisar de menos. Quem
ganha mais, vai precisar de mais, vai gastar mais e vai ter que ter mais, né? Então, é como você falou, quem quer viver de renda, uma das coisas que eu aprendi é que se você quer viver de renda, o controle das despesas é mais importante do que os controles da receita. Não que o controle da receita não seja importante, mas o controle das despesas é o mais importante de todos. Sim. Então, você vai ter que saber esse equilíbrio. Por isso que surge aquela minha ideia do formato diferente de reinvestimento, porque você não pode aumentar seu custo de vida porque sua renda em um determinado momento ela aumentou. Você tem que ter esse controle muito forte. Quanto ao resultado do estudo, um ponto importante é que, assim, eu usei uma metodologia bem específica. Eu tive que criar uma forma de escolher esses REITs. Então, eram os REITs que estavam no S&P 500, né, são as 500 maiores ações, e que tinham uma distribuição ao longo do mesmo período do meu estudo do TCC, que era final de 2010 a final de 2019, para eu poder ter o comparativo real. Tá? Então, foram ao todos 13 REITs, e aí eu fiz a separação, fiz o estudo com os dados que nós tínhamos. Eu não sei se você acha que dá para nós mostrarmos os slides agora. Pode mostrar, pode mostrar. Posso mostrar? Então, se o pessoal aí puder botar na tela. Já está. Aí, obrigado. Então, aqui, só para nós termos uma base inicial, Arthur, esse aqui é a base de todo o começo de tudo, né, que é o meu e-book. Então, era uma pesquisa de independência financeira com uma pessoa, ela tinha um custo de vida inicial de R$57 mil, e ela tinha uma renda inicial de R$95 mil, proporcionada por esse patrimônio de R$1 milhão, tá? Ao final do período, ao final de 2019, tá, nós teríamos um rendimento de 82, uma despesa, né, um custo de vida, desculpa, aqui eu fiz uma confusão. Aqui, ó, eu tenho um custo de vida inicial de 57 mil no final de 2010 e final de 2019, 95 mil. Esse é o custo de vida, eu fui corrigindo pela inflação. Enquanto que na ponta dos rendimentos, eu tenho aqui o inicial nos fundos imobiliários, 82 mil, e ao final, 138 mil. Você vê que eu tenho uma margem de segurança muito grande para o meu custo de vida para continuar reinvestindo. Sim. Meu patrimônio inicial era R$1 milhão, e ao final eu tinha um patrimônio de 2 milhões 160 mil. E a inflação no período deu aproximadamente 65%. Ou seja, eu corrigi bastante meu patrimônio frente à inflação. E aqui nós vemos, em vermelho, em laranjinha, o custo de vida aumentando. Ele aumenta bem linear, porque ele aumenta com base na inflação. Eu parto aqui de um inicial em que eu já começo reinvestindo nos primeiros anos, tá? E a minha renda, propriamente dito, ela vai reinvestindo. Esse é o plano de fundo do estudo. E aí nós passamos aqui por uma das conclusões iniciais do artigo que eu faço dos REITs e os FIIs, tá? Que é o quê? A inflação acumulada aplicada em todos os instrumentos. Em cinza, nós temos os REITs na base de real, ou seja, eu estou convertendo o que eu ganho em dólar lá para real ano a ano. E o dólar, nesse período, ele saiu em 2011 de R$ 1,66 para o final de 2019 a 4,02, se eu não me engano, tá? Eu tenho uma outra base aqui, que é a base em laranja. Essa é em dólar, eu não tenho conversão. Então, eu vou corrigindo o valor dos meus rendimentos pela inflação, pelo que eu ganhei lá, sem reinvestimento, isso aqui, tá? Isso é importante destacar. Essa parte aqui, ela não tem reinvestimento, ela é apenas o crescimento da renda da minha carteira montada, tá? E em amarelo aqui, eu tenho o IPCA. Você vê que ele vem bem linear. Você vê que, independentemente do formato que eu uso os REITs, seja ele exatamente em dólar, ou seja ele convertendo para real, ele sempre se mantém acima da nossa inflação. E isso é interessante, porque nós estamos falando de inflação brasileira e não de inflação americana, que é muito menor. Tá? E aí, quando nós partimos para os fundos imobiliários, nós temos em azul. Tá? E os fundos imobiliários, eles vêm muito bem no período inicial, que é o período que? Do início até o fim da expansão do ciclo imobiliário. Quando nós entramos na crise, tá? Aí nós passamos a ter a renda dos fundos imobiliários indo até abaixo da inflação. E isso aqui, Arthur, é acumulado. Tá? Então, isso significa que em 2018, tá? Aqui é a minha base zero, né? Em 2018, eu ganhava menos do que em 2011. Tá? Eu tinha menos 0,69%. E depois se corrige já em 2019 com uma bela de uma recuperação. Mesmo assim, ainda abaixo da minha inflação acumulada. Isso por quê? Porque eu não tenho reinvestimento em nenhum deles. Tá? E aí nós partimos para o estudo propriamente dito dos REITs. Tá? Quando eu volto novamente, custo de vida inicial R$ 57 mil, custo de vida final R$ 95 mil.
eu pego o rendimento inicial dos REITs, 57 mil. E final, 307 mil. E aqui, quem estiver nos assistindo vai dizer exatamente o que você falou. Caramba, né? Pô, cresceu muito, Rodrigo. E realmente, cresceu muito. Novamente, eu parto do pressuposto do quê? Tudo que exceder ao meu custo de vida, ele vai ser reinvestido. E isso é uma arma potencial para crescimento patrimonial, né? E aqui nós temos 2 pontos extremamente importantes. O primeiro ponto, que é o que você falou do Levi, que você entrevistou, para eu conseguir ganhar essa renda de 57 mil reais iniciais, veja que eu não tenho nem base de reinvestimento no primeiro ano, como eu tinha nos fundos imobiliários, eu precisava de um patrimônio de 2.152.000 reais. Ou seja, isso aqui é mais de 100% do que o meu patrimônio inicial de fundos imobiliários. Por quê? Porque o yield lá, normalmente, é muito menor do que o brasileiro. E nós, como nós tínhamos a taxa de juros extremamente elevada, eu tinha um yield maior. E isso, evidentemente, possibilitava eu ter esse 1 milhão de reais. Então, aqui inicia um ponto que faz a grande diferença no estudo. Tá? E aí, nesse gráfico aqui, nós vemos que também, ao final desses 10 anos, eu teria um patrimônio de 9 milhões e 800 mil reais. É um crescimento bem considerável, certo, Arthur? Sim. E como? Tá. E aí eu passo, Arthur, para um ponto seguinte, que esse ponto aí começa muita importância, porque é um ponto que o investidor precisa se ater. O investidor, quando vê o primeiro gráfico, ele se empolga muito. Mas esse é um ponto muito importante para nós termos uma outra base. Independência financeira com REITs, com dólar constante. Porque no gráfico anterior, eu converto para real. Afinal de contas, meus gastos são em reais. E o dólar, ele realmente subiu muito nesse período. Tá? Nesse outro formato aqui, eu vou manter dólar constante. Tá? Eu não vou... Hipoteticamente, eu considerei que o dólar não teve uma alteração ao longo dos 10 anos. Mesmo custo de vida inicial e final. E aqui já começa a ter um problema. No ano 1, eu já não consigo renda para o meu custo de vida. Mas eu decidi manter porque a diferença era muito pequena, para poder manter o mesmo patrimônio inicial. Aí, mesmo não fazendo a conversão, ao final do período eu tinha uma renda de 117 mil reais, ou seja, acima do meu custo de vida. E se nós formos aqui para o gráfico, o meu rendimento está em azul, o meu custo de vida em laranja e o meu reinvestimento em cinza. Já no ano 2, o meu rendimento já é superior ao meu custo de vida corrigido. E aí ele segue subindo, sempre acima do meu custo de vida corrigido, me permitindo reinvestimentos. Ou seja, realmente é um instrumento extremamente eficiente do ponto de vista inflacionário em termos de você conseguir corrigir essa renda pela inflação e permitir você fazer reinvestimentos. Eu tenho um patrimônio inicial, 2.152.000, e um patrimônio final de 3.759.000. Tá? E aqui agora eu quero mostrar um outro gráfico, que esse gráfico, sim, eu digo que é o gráfico mais justo de comparação com investimentos em fundos imobiliários. Que é o quê? Eu não vou mais partir de um investimento inicial de 1 milhão, que foi a base do meu estudo todo. Eu vou partir de uma base idêntica à necessária para os REITs. Certo? Sim. E aí eu tenho o mesmo custo de vida, inicial e final, e eu tenho rendimentos iniciais. Eu já entro num rendimento inicial de 179 mil reais, muito superior do que os REITs. E eu chego ao rendimento final de 370 mil reais. Por quê? Porque o meu nível de reinvestimento com esse patrimônio aqui inicial em fundos imobiliários... Oi? Aumenta muito o reinvestimento, né? Aumenta muito. Como aumenta muito o reinvestimento, independentemente de a renda não conseguir corrigir frente à inflação, esse reinvestimento ele é mais do que suficiente para corrigir, né? E é o que nós vemos aqui no gráfico. Meu custo de vida é laranja. Veja que o meu reinvestimento ele passou o período todo acima do meu próprio custo de vida, né? Porque a minha renda vem lá em cima. E aí ficou muito fácil eu conseguir bancar as minhas despesas nesse patamar. E aí um curioso aqui, o meu patrimônio final, ele ficou em 6 milhões de reais, 6 milhões e 86 mil reais. Ele fica bem abaixo do que lá nos REITs, quando eu transformo eles de dólar para real, né? E aqui eu tenho um pouquinho dessa conclusão final. Meu custo de vida, comparando a independência financeira dos FIIs com a independência financeira em REITs convertido em real, que esse é o mais correto, o custo de vida, evidentemente, ele não altera, porque essa é a mesma base, e isso partindo de um patrimônio de 2.152.000, eu tenho renda inicial nos FIIs 179, nos REITs 57 mil. Renda final nos FIIs
370 mil. Nos REITs, 307 mil. E patrimônio final nos fundos imobiliários, 6 milhões, e patrimônio final nos REITs, 9 milhões e 800 mil reais. Aqui nós podemos ver que, realmente, os REITs, pelos gráficos que eu fiz e pelo estudo que eu fiz, eles têm um poder muito grande de corrigir sua renda frente à inflação. No entanto, o yield superior dos fundos imobiliários nos proporciona um crescimento da renda de uma magnitude que os fundos imobiliários foram até mais eficientes nesse quesito renda, para o mesmo valor, para o mesmo montante, né? E aí aqui um último gráfico que eu queria mostrar, tá? Que seria o quê? Se eu tivesse feito esse modelo de independência financeira com REITs, convertendo em real, tá? Mas no ano 1, tá? Convertendo em real, só que invertendo a curva do real. Porque eu peguei do período de 2010 a 2019, eu saí de um dólar de 1,66 para um dólar de 4,02. E se eu invertesse? Se no ano 1 o dólar fosse 4,02 e no ano 10 o dólar fosse 1,66, ou seja, o dólar realmente caísse, né? Qual seria o resultado dessa equação? Com um detalhe que eu tive que acrescentar, porque senão a conta não fecharia em hipótese alguma, tá? Como o dólar estaria muito alto, nós provavelmente teríamos um problema no mundo, ou alguma questão envolvendo a economia, e de repente nós teríamos um yield elevado. Não sei, algo como tipo a pandemia que nós estamos vivendo. Então, o yield no ano 1, tá? Eu considerei um yield de 8%, tentando trazer para muito próximo do que era dentro do Brasil em 2010. E aí, dali em diante, eu sigo os yields tradicionais, aí, todos os dados que nós temos de mercado. O rendimento inicial ficava em 115 mil, o final em 144 mil, tá? Ou seja, bem superior aos meus 95 mil. Você vê pelo gráfico cinza que eu consigo manter em quase todos os anos reinvestimento, tá? E eu tenho um patrimônio final de 4 milhões 591 mil, tá? Aí, para explicar agora um pouquinho mais, se quiser, acho que dá para tirar já da tela o gráfico. E aí, obrigado. Aí, o que acontece, Arthur? Eu acho que é uma grande conclusão que eu chego, tá? Os fundos imobiliários, isso foi bem legal, eles são extremamente eficientes. De repente, eles não sejam tão eficientes do ponto de vista de conseguir corrigir sua renda via inflação, pelas características próprias que nós temos nesse produto no formato de distribuição. Mas o yield sendo elevado, se eu tiver um planejamento correto de reinvestimento, ele vai ser muito eficiente, tá? Tão eficiente quanto um REIT. Depois, nos REITs, eu tenho uma dependência muito grande do dólar. Você vê que o gráfico ele muda radicalmente quando eu converto de dólar para real, considerando que o dólar subiu muito. E aí, o grande ponto da questão que eu chego é o seguinte: os REITs são realmente extremamente eficientes, mas os fundos imobiliários são tão eficientes quanto. A ideia de eu fazer um portfólio, incluindo REITs, ela é muito boa. Muitas de nossas despesas são atreladas ao dólar. Então, a verdade é que nós não testamos situações inflacionárias, por exemplo, próximo ao que aconteceu na Argentina, em que o dólar dá uma parada gigantesca, né? Então, você ter parte do seu patrimônio dolarizado é interessante. Mas tudo isso parte, na minha visão, tá, de um pressuposto de planejamento e um pressuposto de mais tempo de investimento ou mais conhecimento de investimento. Então, não é porque os REITs têm realmente uma eficiência acima dos fundos imobiliários no valorização de rendimento que a situação muda. Eu tenho que fazer comparação de yield, quanto que está o yield? Como você falou, hoje eu tenho vários mecanismos e os juros do Brasil muito baixo, eu tenho que realmente pegar os yields de fundo imobiliário no Brasil com os yields dos REITs e comparar muito a questão do câmbio, né? Nós nunca vamos saber se o câmbio está caro, acertar câmbio é um negócio praticamente impossível, né? Então, mas você tem que ter um pouco desse cuidado na forma. O grande bacana desse estudo é que ele mostra que é sim possível viver de renda com REITs, é sim possível viver de fundos imobiliários, sim. E que os fundos imobiliários, aí puxando um pouco até para o nosso lado, os fundos imobiliários não ficam para trás. O yield elevado deles corrige totalmente essa situação, né? Eu consigo pensar em várias coisas para acrescentar esse trabalho. Antes de tudo, eu queria, como eu estou acostumado,
eu sou acadêmico, eu faço pesquisa, eu estou acostumado com crítica, principalmente com crítica no ambiente acadêmico. A crítica é um negócio absolutamente necessário, desejável para que a gente evolua. O que é incômodo é aquela crítica de quem não é acadêmico. Mas e se não fossem esses REITs? E se fossem outros? Mas e se não fosse esse custo de vida e tal? Bom, todo trabalho acadêmico tem limitações metodológicas. E ele é honesto quando o pesquisador estipula lá um filtro, uma metodologia e segue aquela metodologia. Então, é evidente que há lacunas em todo o trabalho, é papel do administrador, do pesquisador apontar essas lacunas, inclusive, e se você quiser criticar, critique à vontade, mas tem o trabalho de abrir uma planilha de Excel, fazer a pesquisa que o Rodrigo fez, tá bom? E aí, quando você tiver os seus resultados diferentes, aí a sua crítica vem com tudo, porque ela constrói, literalmente constrói na academia e acrescenta em conhecimento para todos. É por isso que artigos acadêmicos são publicados, para que ele acrescente em conhecimento e que também seja contestado. Agora, das conclusões que eu posso tentar, assim, né, colocar a cabeça para borbulhar com tanta informação legal que você trouxe, interessante, é que se você partisse, ou se você fosse fazer esse estudo daqui a 10 anos, provavelmente a carteira, o investimento inicial já não seria de 1 milhão, seria de uns 2 milhões, ou seja, de um investimento muito maior, porque como a nossa taxa de juro caiu, o yield, a rentabilidade dos nossos fundos imobiliários também caiu, né? Sim, na verdade o curioso, Arthur, é que hoje R$1 milhão ele vai me dar uma rentabilidade não semelhante, mas muito próximo dessa minha necessidade de custo de vida dos 57 mil corrigidos. Porque, apesar da taxa de juros terem caído, né, a meta da taxa de juros ter caído, a taxa longa não caiu ainda. Nós estamos num momento muito diferenciado. Agora, provavelmente, se nós fizermos essa pesquisa, não sei, daqui 2 anos, quem sabe, uma economia diferente do que nós estamos vivendo nesse momento, aí com certeza você vai precisar de 2, 3 milhões de reais para ter esse custo de vida pago, exatamente como você falou, né? E o mesmo vale para os REITs. Os REITs também estão sofrendo a mesma situação, né? A rentabilidade vem caindo ao longo do tempo lá, porque a taxa de juros já é praticamente zero, né? Muito próxima de zero também. Você vê que com taxa de juros baixa, uma coisa que eu já havia observado é que quando a nossa taxa de juros é alta, às vezes a diferença de ganho, ela vai ser sempre relevante, mas quando a taxa de juros é alta, às vezes um dinheiro mal aplicado, como é um dinheiro na poupança, no CDI, coisa assim, a disparidade é tamanha do que você poderia ter de efeito multiplicador do dinheiro, que é muito importante prestar atenção na rentabilidade. Com a taxa de juro baixa, essa diferença de rentabilidade ela é marginal. Então, o mais importante para alcançar essa independência financeira, ou se não for a independência, mas um complemento de renda relevante, é a sua capacidade de poupar, certo? A sua capacidade de investir. Ou seja, poupar é mais importante, é um trabalho mais importante a ser feito do que se preocupar se a rentabilidade vai ser 0,5 ou 0,6. Você fala no final do seu estudo, faz um ponto de alerta lá, de que o yield é sim muito importante, eu concordo com você, mas a diferença ela é muito menor nos momentos em que o juro cai do que quando o juro é muito maior. Sim, com certeza. E aí, Arthur, acho que o que eu poderia acrescentar, só concordando contigo totalmente, é que independência financeira, ela não é algo que você faz da noite para o dia. Você não diz assim, vou pegar esses meus 2 milhões de reais aqui, nunca investi na minha vida, e agora eu vou seguir o que o Arthur e o Rodrigo falaram, e eu vou viver de independência financeira. Independência financeira é algo que você constrói ao longo de um longo período. Sim. Porque você não constrói só o patrimônio, você constrói o conhecimento também, para você saber o que você está fazendo, você saber o que você está se arriscando, né? Só antes até de essa linha, daqui a pouco o nosso tempo chegando, e eu quero só fazer um comentário que eu esqueci de fazer sobre o estudo, tá? Os REITs, quando um brasileiro investe em REITs, ele paga 30% de imposto de renda sobre a renda retido na fonte. E o estudo
estudo, tá? Isso porque depois alguém vai ver e eu acabei esquecendo de falar. O estudo ele considera isso, tá? Então ele desconta da renda recebida lá esses 30% de imposto de renda. Você vê como realmente os REITs eles são bastante eficientes, porque eu tiro o imposto de renda, isso está no artigo, né? E os fundos imobiliários não. Então, como essa eficiência fiscal dos fundos imobiliários, elas também contaram a favor para esse estudo, porque eu já tenho esse imposto de renda de 30%, né? E isso gera esse impacto e tudo isso foi considerado no estudo. Só que um outro ponto que eu digo, complementando o que nós estávamos falando, que você constrói, independência financeira é uma coisa que você constrói, porque você precisa entender suas necessidades, você precisa compreender o que existe no universo de investimento, você precisa compreender exatamente o que você falou. Como é que está a taxa de juros, o que eu preciso? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu viajo, eu gosto de viajar, estou dando viagem para o exterior, né? Eu sou um investidor, mas eu gosto de viajar, estou dando para o exterior, uma pessoa hipotética. Eu gasto em dólar. Uhum. Se eu quero ter esse padrão de vida, é importante, então, eu ter essa renda em dólar. E aí, não vai me importar se o dólar desvalorizar ou se o dólar valorizar. A minha renda está em dólar. E aí, eles se transformam num componente importante para esse seu custo de vida. E entre vários fatores. Então, eu acho que esses são os pontos que realmente o investidor precisa levar em consideração. Só um comparativo em questões de REITs. Hoje, com a taxa de juros brasileira tão baixa, realmente eles começam a proporcionar lá uma expectativa de retorno bem elevada. Isso daí depende, porque aí você tem que olhar os dois mercados. Nós temos REIT lá, inclusive botei recentemente na minha pessoal, pagando 17% ao ano, bruto, né? Você ainda tem que tirar um imposto de renda. Em dólar, tá? Claro, você tem que conhecer os riscos, tem que saber tudo. Em comparação, eu tenho um REIT lá que me paga 2% ao ano. E isso é muito curioso, porque você começa a ver o quê? Você começa a ver no Brasil, isso para mim, no final do ano passado, quando eu comecei a estudar com mais profundidade os REITs especificamente, que eu vinha acompanhando no mercado há 2 anos, mas eu comecei a estudar detalhadamente os REITs que existiam no final do ano passado. O que você começa a observar? Tem determinadas classes de ativos que é mais interessante você comprar no Brasil, porque ele vai te proporcionar uma renda maior, e são classes muito semelhantes, e tem determinadas classes de ativos que às vezes vale mais a pena você comprar lá, evidentemente, neste momento de mercado em que a bolsa no mundo inteiro está uma oscilação muito grande, tá? E outro ponto, acho que importante até nos REITs, para quem estiver nos ouvindo, que acho que uma grande diferença, e você tem que levar isso em consideração, é que a volatilidade lá, para quem quiser se empolgar e estudar mais, é muito maior que aqui. A oscilação lá é brutal, perto do que são os fundos imobiliários. Né, Rodrigo? Sim. Tem um REIT lá que às vezes você está acompanhando e no intervalo de 15 dias ele varia 18%. Sem nada acontecer dentro dele, sem nenhuma, vamos dizer assim, nenhum impacto relevante, como recentemente nós tivemos aqui no nosso mercado, que impacto próprio instrumento. Não, simplesmente ele variou 18% no intervalo de 15 dias. Né? Você pega aqueles gráficos, e é muito fácil encontrar isso no site da Associação Americana, né? nareit.com, tem sempre gráficos muito longevos, comparando os índices de REITs com índices da Bolsa S&P, Dow Jones e tal, e os REITs batem os índices de ações, mas com volatilidade maior. Né? E aí tem que fazer aquela análise do retorno ajustado pelo risco. Se você é muito sensível à volatilidade, você não estaria confortável. Aqui no Brasil, não. A volatilidade é bem menor e o retorno tem sido muito parecido. Né? Exato. E aí, isso é interessante ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que ele tem essa volatilidade grande, ele continua te pagando renda, igual o fundo imobiliário. Exato. O fundo imobiliário também te paga renda. E eu tenho assinado analistas lá. Eu acho que você ler analista é sempre interessante, porque você consegue ver a visão do que está acontecendo lá. E aí, ontem ainda estava lendo um, e que ele falava exatamente essa questão, que é o que nós dizemos aqui em fundo imobiliário, e isso é muito legal, esse paralelo. Ele diz o seguinte, realmente você tem muita volatilidade, mas o rendimento constante, ele te traz muito conforto, ele te traz muita tranquilidade, né? Porque você está recebendo aquela renda, você pode reinvestir aquela renda se você estiver nessa fase, ou você pode gastar se você estiver na fase de acumulação. Evidentemente, que no Brasil, lá muitos REITs também cortaram renda nesse período agora de pandemia, né?
por questões idênticas aqui. Então, essa situação é muito semelhante. Esse estudo recente aí com os REITs, você mandou para os seus assinantes, mas você vai liberar isso no seu site também, não? Isso, quem fizer o download do e-book, tá, ele já vai junto, ele vai o e-book e ele vai esse artigo. Porque o e-book, que é o TCC, ele é o plano de fundo, então às vezes o artigo fica faltando alguns detalhes. E eu, particularmente, eu gosto muito de ler sobre finanças pessoais. E um dos dados que eu achei que ficou muito legal no área de conclusão de curso, apesar de muito pequeno, é essa ideia do quanto eu posso gastar, porque realmente eu não reinvesti um percentual, mas sim eu fixar a minha despesa. E aí muitas pessoas me disseram assim, não, mas a minha inflação ela é superior à inflação oficial, e aí eu não poderia. Bem, eu tinha que usar um parâmetro, como você mesmo disse, então eu usei o IPCA. E por que eu usei o IPCA? E isso é importante informar, até para as pessoas terem isso como base metodológica para a vida dela. Eu usei IPCA porque se eu tivesse, por exemplo, me aposentado pelo INSS, né, pelo regime geral, o que corrige a minha aposentadoria, tá? No caso específico da aposentadoria é o INPC, mas é muito parecido com o IPCA, o IPCA é um pouquinho mais alto. Mas assim, eu não poderia gastar. Se o custo de vida ele fosse subir, eu não ia ter opção. Ou o quê? Eu ia morrer de fome? Não, eu ia ter que adaptar meu custo de vida. Então, o mesmo vai valer se você for viver de renda. Você vai fixar o patamar da sua despesa e dali em diante você vai ter que ser rígido com você. Por isso que eu digo, independência financeira, você não vai acordar um dia e vou dizer, eu vou ser independente financeiramente. Nunca investi, vou tirar tudo da poupança. Não, você vai construir isso. Se você não construir isso, a probabilidade de você fazer uma besteira nesse meio tempo é muito grande. Verdade. Bom, não estou terminando o programa, estou terminando o assunto para aproveitar uns minutinhos para a gente falar de mercado. Então, para encerrar esse assunto, eu quero te parabenizar pelo estudo e dizer para você que está assistindo, ó, desmistificandofi.com, baixa o estudo completo, leia lá, e aí sim, faça suas contribuições, suas críticas, isso tudo com certeza vai agregar para novas pesquisas. Mas lembre disso que eu falei, assim, para fazer um trabalho desse, é preciso estabelecer alguns filtros, alguns critérios, e é muito fácil de fora criticar, muito fácil. Mas se você se propuser fazer qualquer exercício, ainda que mentalmente, você vai ver que não, eu preciso estabelecer um índice de inflação, então vou usar o IPCA, preciso estabelecer um custo de vida, vou usar esse. Né? O estudo ele é generalista, ele não é exatamente da minha vida, ou da sua, ou do Rodrigo. Né? Parabéns pelo estudo, Rodrigo. Queria falar um pouco de mercado. Arthur, obrigado. Como que você está vendo o mercado agora? Como que foi passar por essa crise? Para o analista, caramba, né? Que dava para analisar 3 meses atrás e tem algo diferente agora? Você consegue ver um pouco melhor depois de passar 3, 4 meses do início da crise? Então, no começo da crise para o analista, o que acontece? Se você tem mais trabalho do que o normal, que você tem que analisar muita coisa, tentar ler muita coisa. Né? Eu fiz lá nos meus research, eu fiz um artigo especial sobre shoppings, porque shopping virou algo que nós dizíamos como altamente resiliente. Minha visão é que ainda é bastante resiliente, só que ele foi atingido em cheio por essa crise. Né? Foi atingido em cheio o shopping, foi atingido em cheio a renda, né? Mas aos poucos você vai vendo que o mercado vai se assentando. Tá? Então, eu estou muito tranquilo, eu acho que uma crise dessa proporção, você conseguir manter rentabilidade de uma carteira diversificada mostra que o instrumento é extremamente eficiente, é bom, né? Então, nós temos, por exemplo, a minha carteira recomendada, inicialmente ela perdeu 20% da renda. Por quê? Porque ela tinha um percentual no setor de shoppings. E aí não tinha como, você ia perder. Alguns ajustes ali, e você resolveu essa situação. Mas isso é, de certa forma, normal. Eu acho que essa crise ela mostra muito, Arthur, a importância da diversificação. Então, eu vejo muita gente correndo para o dólar, porque o dólar subiu muito, mas acho que tem que ter um certo cuidado, uma certa reflexão, se isso se encaixa na sua vida. Não é porque o dólar subiu que isso se encaixa. Você tem que sempre pensar o seguinte, mandar dólar para fora e trazer de volta é um custo muito elevado. A gente acha que nunca cai, mas cai, então, dólar cai também. Com certeza, com certeza.
Mas, evidentemente, mais do que tudo, eu tenho uma carteira diversificada, demonstra isso. Então, assim, falando efetivamente como é que eu estou vendo o mercado, o setor de logística industrial realmente mostrando o nível de resiliência que ele tem frente a uma crise dessa proporção. E no Brasil nós precisamos muito disso tudo. Tenho me preocupado um pouco, Arthur, com os questionamentos de contratos dentro do judiciário. Isso realmente é um ponto de muita preocupação, porque isso traz insegurança. Esperamos que o judiciário tenha serenidade para realmente fazer valer o que um contrato é assinado, né? Mas, assim, tirando um detalhe ou outro, eu estou muito tranquilo quanto a essa crise. O mercado valorizou, e isso é interessante, porque o mercado valorizou como um todo. E aí eu volto um pouco porque eu disse ali no começo, você começa a ter coisas que quando você abre o seu leque, por exemplo, para investimentos no exterior, você começa a ter coisas que você diz, mas peraí, aqui no Brasil, esse instrumento aqui, ele tá pagando pouco quando você até compara lá fora, porque o mercado já se valorizou. E outros, você vê que eles pagam melhor no Brasil. Por quê? Porque o mercado de fundos imobiliários, ele ainda é muito parelho. Isso é uma coisa que eu digo há muito tempo. Não adianta você querer escolher, eu vou fazer o stock picker do fundo imobiliário, vou escolher 2 fundos imobiliários e eles vão me manter uma boa rentabilidade. Não vai adiantar para nada, porque eles vão dar igual praticamente. Ele é um mercado que anda muito, muito parelho. Não faz sentido você fazer isso. O ideal é você ter uma carteira diversificada, você botar vários setores, porque o valor da cota ele vai andar de forma mais parelha, tá? E quando você pula um pouco lá para os REITs lá nos Estados Unidos, você vê que não é assim que funciona. Lá não é tão parelho. Então, realmente, lá faz uma certa diferença. Aqui não, aqui ainda é muito parelho, né? Mas, de um modo geral, tá, eu estou otimista ainda. Eu acho que a taxa de juros que nós estamos, ela vai continuar baixa por um tempo. Eu não tenho expectativa de que tudo que está acontecendo no Brasil, nós não mantenhamos essa taxa de juros. Vai ter oscilação para cima, ainda tudo bem, mas eu tenho que ver que essa taxa longa, ela está muito alta. Eu tenho que fechar um pouco essa curva. E quando eu fechar um pouco essa curva, você imagina que hoje eu consigo montar um portfólio em fundos imobiliários de 6,5% ao ano. Isso vai deixar saudade. Essa é a grande verdade quando eu fechar essa curva. Então, evidentemente que eu faço sempre um alerta. Eu tenho uma grana e eu vou botar tudo hoje porque o Rodrigo disse que a curva vai fechar e é uma oportunidade. Oportunidade de ouro se constrói ao longo de uma vida, não é num momento específico. Se você tem um grande conhecimento, é uma situação diferente. Se você é uma pessoa experiente, já está investindo há muito tempo e surge um fato emblemático, você pode fazer isso. Então, por exemplo, eu sou um investidor experiente, surgiu a crise e eu tinha 50% de caixa, e aí eu vou botar esse dinheiro no investimento que eu conheço, porque era só o que eu estava esperando mesmo para botar aquele dinheiro. Mas eu tenho 10, 15, 20 anos de investidor, é uma situação. Outra coisa é você, hoje, ganhando na poupança aí, está dando o quê, Arthur? 1,4, 1,5% ao ano. Isso vai assustar as pessoas. Porque provavelmente as pessoas ainda, assim, elas não pararam muito para fazer as contas. Então, elas vão ter que buscar o investimento em renda variável. Isso não vai ter escapatória. Nós estamos vendo esse crescimento absurdo. O melhor momento, com certeza, é agora. Em algum momento, essa crise vai ter que passar. Sim. Muito bom. Sempre muito bom falar com você, sempre muito baseado, sempre muito estudado. Gosto muito, por isso que eu falo que você é o mais cirúrgico dos analistas. Gosto sempre de ouvir as suas ponderações. Obrigado, viu, Rodrigo? Parabéns mais uma vez pelo estudo. Obrigado por trazer isso para todo mundo que assistiu aqui. Imagina, Arthur, eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer poder conversar com você na Infomani. Você é inteligentíssimo, tem um conhecimento fantástico de vários produtos e fundos imobiliários ainda mais. É sempre uma conversa excelente. Estou sempre à disposição aí para nós fazermos um programa. Obrigado, até a próxima, que você sabe que você já não precisa nem convidar, você já tem que colocar na sua agenda aqui, de tempo em tempo tem que aparecer por aqui. Obrigadão, bom final de semana, um grande abraço para você, Rodrigo. Para você também. Para você também, um excelente final de semana, vai lá no Desmistificando o FI, baixa o estudo completo do Rodrigo, que é muito bom, eu já li, recomendo.
Obrigado por mais essa companhia. Aproveite bem esse fim de semana e a gente se vê na próxima sexta-feira. Grande abraço.